Pesquisadores do Instituto Mamirauá divulgaram no início desse ano resultados surpreendentes de uma pesquisa sobre o comportamento migratório do peixe-boi. Resultado de 11 anos de estudos, a pesquisa mostra como as alterações no regime hídrico dos rios colocam em risco a sobrevivência desses animais e deixam um alerta sobre os riscos que a construção de novas usinas hidrelétricas podem trazer para a fauna da região. Durante os 5 meses de seca amazônica, o nível das águas nas várzeas dos rios da região abaixa bastante. O peixe-boi sabe disso. Na região do Médio Solimões, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã, esses animais migram para um lago. O que os pesquisadores descobriram agora é que, mesmo vivendo em águas turvas, o peixe-boi sabe exatamente a hora certa de começar essa viagem para conseguir atravessar os gargalos do caminho, os trechos mais rasos na rota até o Lago Amanã. Utilizando sinais de rádio de equipamentos adaptados à cauda dos animais, os pesquisadores do Instituto Mamirauá constataram que eles passam pelos gargalos 4, 3 ou até 2 dias antes de o gargalo secar, graças aos equipamentos sensoriais de que dispõem e à regularidade do regime hídrico dos rios da região. O peixe-boi é um peixe melindroso, diz a ciência que está em extinção. Oh, meus amigos, vamos ter mais consciência, vamos cuidar desta preservação. Já está disponível na internet um documentário produzido pelo Instituto Trata Brasil que mostra o quadro dramático do saneamento básico em nosso país. O filme foi lançado no ano passado e tem a participação de personalidades como a ginasta Daiane dos Santos, o velejador Lars Grael e o criador da Turma da Mônica, Maurício de Souza. Eu vi rio limpo, eu vi água limpa, eu vi peixinho nadando no Tietê. Nós temos que transformar os nossos rios em rios novamente, porque hoje eles são algo abjeto. Dados do Ministério das Cidades apontam que apenas em 2015 a coleta de esgotos chegou à metade da população brasileira. Mas só 42% dos esgotos coletados são tratados antes de serem devolvidos à natureza. Outro dado alarmante, segundo o Unicef, mais de 450 mil crianças frequentam escolas sem um banheiro sequer. Essas escolas são muitas no semiárido brasileiro, que as crianças precisam sair da sala de aula e ir no matinho atrás da escola para fazer suas necessidades. Isso tem um impacto brutal na piora da educação desses alunos, né? A gente deveria prestar atenção para o efeito desse conjunto de problemas ligados à falta de saneamento que leva ao desenvolvimento das crianças. Eu ando de caiaque aqui, mano. Dá vergonha pra gente receber alguém aqui em São Paulo, ir no Aeroporto Internacional de Guarulhos e passar pela Marginal, não é? Então, eu preferia ter rios limpos para me apropriar deles, né? Para ter eles como um símbolo não só da minha cidade, mas o símbolo de uma cidade e de uma conduta melhor, uma relação melhor com o ambiente, com a saúde. Das 5 baías do mundo, as mais lindas, eu conheço 4. Conheço a de Sydney, conheço a Baía da Guanabara, conheço a da Cidade do Cabo, enfim. E as pessoas me perguntam se a Baía da Guanabara é a mais linda. Eu falei, não, é a mais poluída. É a mais feia. Se está poluída, não é bonita. O nível de poluição é enorme. Aqui nessa região, na Urca, em Botafogo, ainda hoje é lançado esgoto sem tratamento nenhum, diariamente em volumes absurdos. Não adianta eu tratar o esgoto aqui se o dali continua sendo lançado. Nós temos que ter um planejamento integrado e definir num programa de longo prazo de investimento e investindo em etapas. Chega de avião no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e olha a Baixada Fluminense, olha a região metropolitana. Eu diria que há municípios ali, como São João de Meriti, que beiram a zero de tratamento de esgoto. Beiram a zero de tratamento de esgoto.
No ano passado, o senador Randolfo Rodrigues apresentou uma proposta de emenda constitucional para que o saneamento básico passe a ser um direito fundamental no Brasil. A proposta modifica o artigo 6º da nossa Carta Magna e está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. No portal E-Cidadania do Senado Federal, qualquer pessoa pode dar a sua opinião sobre a proposta de emenda constitucional número 2 de 2016. Até o fechamento deste programa, 1.350 pessoas foram favoráveis à proposta e apenas 62 foram contrárias. E eu queria convidar todos vocês para se mobilizarem em torno de uma política nacional de saneamento básico. Saneamento é um direito, e assim que está a nossa proposta de emenda à Constituição, tem que ser um direito fundamental básico de todo cidadão. Porque com política de saneamento básico se previne doença e, com isso, diminui muito os custos da saúde pública, porque menos pessoas vão frequentar unidades de saúde e hospitais. Produzido a partir de fontes alternativas de energia, como óleos vegetais, gorduras animais e algas, o bioquerosene pode reduzir em até 80% as emissões de gases do efeito estufa da aviação comercial. Veja agora o que está sendo feito para tornar isso viável na reportagem de Glauciene Lara. No mundo todo, os aviões são responsáveis por 2 a 3% das emissões de gases causadores do efeito estufa. Parece pouco? Mas isso significa mais de 100 milhões de toneladas de poluentes lançados na atmosfera todo ano. Se nós pensarmos em termos da emissão global, 2 a 3%, é um número considerável. E nós temos, todos os setores da economia estão participando de um acordo internacional para reduzir as emissões com base em 2005. As empresas aéreas se comprometeram de forma voluntária a chegar a 2020 com o mesmo volume de emissões de gases de 2005 e até 2050 reduzir essa quantia pela metade. Existem várias maneiras possíveis de atingir a meta, como modernizar a frota e reduzir o peso das aeronaves, mas a principal delas é substituir o querosene derivado do petróleo por bioquerosene. Porque se as empresas não produzirem, não utilizarem o bioquerosene, eles vão ter que comprar crédito de carbono para reduzir as emissões assim mesmo. O bioquerosene é produzido a partir de fontes alternativas de energia, como óleos vegetais, gorduras animais e algas. Esse combustível de aviação reduz as emissões de gases do efeito estufa em até 80%. Uma adição de 10% ao combustível fóssil, por exemplo, diminui a quantidade de poluentes em 1/3. Na aviação comercial, voos com bioquerosene já foram feitos no mundo todo. Começaram em 2008 na Europa, Estados Unidos e Nova Zelândia. Em 2010, um voo teste de 45 minutos da TAM usou 50% de combustível à base de pinhão manso. 2 anos depois, durante a Rio+20, uma aeronave da empresa aérea holandesa KLM voou de Amsterdã para o Rio de Janeiro, parcialmente abastecida com bioquerosene. As brasileiras Gol e Azul também usaram combustível renovável em voos experimentais durante a conferência. Na Copa do Mundo de 2014, a Gol fez 200 voos com 4% de bioquerosene adicionado ao combustível fóssil. E, segundo a companhia, evitou a emissão de 218 toneladas de gás carbônico. O bioquerosene ele é um substituto direto do querosene fóssil. Ele não tem diferença nenhuma. Em geral, o que se faz, abastece um tanque do avião com o bioquerosene e abastece o outro com o querosene fóssil. Porque se você tem algum problema, não se espera problema nenhum, porque é essencialmente o mesmo tipo de combustível. Tá? A origem dele é que é diferente, mas o produto final é o mesmo. Mas a maioria das companhias aéreas ainda não possui voos regulares com bioquerosene por 2 motivos. Primeiro, o mundo consome cerca de 300 bilhões de litros de combustível de aviação por ano. Só o Brasil, 7 bilhões. E o bioquerosene não é produzido em grande escala. Além disso, custa 3 vezes mais que o derivado de petróleo.
Se nós fôssemos voar hoje com um voo só de bioquerosene, o custo da passagem aérea disparava. É necessário produção em escala e é necessário que o custo dessa operação seja viável. Portanto, eu creio que esses são os dois temas mais importantes a serem tratados na medida em que, do ponto de vista da tecnologia, bioquerosene para a aviação já é uma realidade. O que tem que ser criado é um combustível que, mesmo vindo de outras origens que não o combustível fóssil, ele no final tem a mesma propriedade química do combustível fóssil. O Brasil está numa posição privilegiada porque o Brasil tem diversas biomassas e processos que permitem criar esses combustíveis em escala suficiente para tornar o preço competitivo. Agora, para que isso se torne realidade e a gente possa até usar a infraestrutura que já foi criada no Brasil para cana-de-açúcar, para álcool, é preciso o apoio estatal, o apoio do Estado por um período para que isso aconteça. Após os compromissos assumidos, as empresas aéreas pedem incentivos do governo para estimular a produção de bioquerosene. A demanda é por um programa semelhante ao do etanol ou do biodiesel, mas sem definir uma porcentagem obrigatória de adição de bioquerosene ao combustível fóssil. O Brasil tem tudo para produzir bioquerosene. Nós já temos matéria-prima em abundância, gente qualificada, né? Nós temos dois grandes biocombustíveis já sendo produzidos no Brasil, que é o etanol e o biodiesel. Então, nós temos uma matriz já preparada nessas circunstâncias, além da grande quantidade de matéria-prima que nós hoje exportamos em grãos, que é o caso da soja, que pode ser beneficiada no Brasil, processando, fazendo esmagamento e gerando essa riqueza em termos de combustível de aviação, que é o bioquerosene. O que está faltando agora é uma política mais clara para esse setor. Desenharmos realmente uma política pública onde esse setor vai ser estimulado a ser produzido, como aconteceu com o etanol, como aconteceu com o biodiesel. O Senado entrou nessa discussão por meio de um projeto que cria o Programa Nacional de Bioquerosene. Ele prevê que o governo dê incentivos fiscais para a pesquisa, produção, venda e uso do combustível. Também determina que agências e bancos de fomento, como o BNDES, financiem projetos nessa área. Esta legislação vem no sentido de poder dar as desonerações fiscais necessárias e incentivos necessários para que o bioquerosene seja economicamente viável. Ele é ambientalmente correto, ele é, do ponto de vista de geração de emprego, renda, tecnologia, absolutamente correto, mas ele precisa ter viabilidade econômica. Mas em tempo de corte de gastos, o governo quer evitar a concessão de incentivos fiscais. O melhor incentivo é a competitividade e o mercado. O modelo do passado, baseado em transferência de custos ao Tesouro, absorção de prejuízo pelas estatais ou repasses automáticos aos consumidores, não se sustenta mais. Então a gente está numa fase de diálogo e espera no curto prazo, nos próximos poucos meses, já ter sugestões, soluções, abordagens para facilitar, viabilizar o desenvolvimento do bioquerosene de aviação. E uma discussão com o Congresso Nacional de que elementos precisam ser mudados no arcabouço regulatório e aí sim viabilizar esse energético e botar o Brasil na liderança mundial de energias sustentáveis. O coordenador da Embrapa Agroenergia, empresa pública especializada no estudo de biocombustíveis, acredita que com mais pesquisas, a produção do bioquerosene pode se tornar viável. As nossas refinarias, elas precisam se modernizar. Elas precisam ser capazes de absorver múltiplas matérias-primas na entrada, ter múltiplos processos combinados ou em módulos para produzir múltiplos produtos. Se eu posso produzir, por exemplo, hidrogênio, se eu posso produzir um polímero, se eu posso produzir um plástico, ao mesmo tempo que eu estou produzindo bioquerosene, esses outros produtos de valor mais agregado poderiam compensar no balanço final dessa usina, no final do ano, a produção do bioquerosene. Além da soja, cultivada em grande quantidade no país hoje, ele aposta em algumas matérias-primas que, com a ajuda da agricultura familiar, podem alcançar a produção em grande escala. A preferência é por plantios não usados na alimentação. E assim, quem sabe um dia, substituir totalmente o combustível fóssil na aviação. O mundo inteiro está com a proposta de extinguir o uso de combustíveis fósseis até 2100. Sabemos que a indústria de aviação está crescendo assustadoramente. Então, para manter o carbono neutro, em 2020 nós já temos que utilizar
combustíveis de aviação. O que falta, de fato, é uma política pública ainda para isso começar a acontecer. Entre em contato com o Ecosenado pelo telefone 0800 61 2211 ou pelo e-mail ecosenadotv@senado.leg.br. E até a nossa próxima edição.